tempo de Papai Noel, para outros, tempo de descanso, de férias, mas para nós, igreja, tempo de comemorar, de relembrar a vinda do nosso Senhor Jesus nesta terra. Mas a pergunta que eu faço hoje é: será que nós realmente conhecemos quem é Jesus? Será que nós realmente sabemos quem Ele é? Hoje eu gostaria de apresentar Jesus, não pela minha ótica, lógico, mas pela ótica do apóstolo João. E para isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Eu farei a leitura dos versos, somente dos versos 1 a 5, na versão Nova Almeida atualizada. Assim diz a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Oremos mais uma vez. Santo Deus, a sua palavra foi lida. E mais uma vez nós não somos capazes de entender toda a profundidade da sua palavra, a menos que seja com o auxílio do seu Santo Espírito. Por isso, Pai, nós te suplicamos, vem, Senhor, e nos auxilia na compreensão da sua verdade. É o que te pedimos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Crianças, nós temos crianças hoje aqui. O desafio do desenho hoje é o seguinte: vocês vão desenhar Jesus iluminando o mundo. Difícil, hein? Jesus iluminando o mundo. E eu quero ver mais uma vez quem é mais criativo, tá bom? Irmãos, João inicia o seu evangelho dizendo nos versos 1 e 2 o seguinte: que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas João começa o seu evangelho no mesmo estilo, vocabulário e sentido de Gênesis 1. Gênesis 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Será que isso é uma coincidência? Com certeza não. Isso é proposital. João está fazendo neste momento, do início do seu evangelho, uma explícita conexão entre o início da criação e a pessoa de Jesus. João, neste momento, o que ele está fazendo é desenvolver, é ampliar a nossa percepção quanto aos fatos ocorridos lá no início. Quando ele diz, no princípio era o Verbo, ele quer dizer da pré-existência de Jesus. Ele quer afirmar que naquele momento, no princípio, Jesus já existia, antes da criação, antes de tudo que nós conhecemos do mundo criado, Jesus era. João não apresenta Jesus como Jesus. Ele apresenta Jesus como Verbo. Em grego, logos, ou para os mais caxias, logos. Mas por que será que Jesus escolheu este termo? Será que ele está dialogando com os filósofos gregos que tanto escreveram sobre o logos? Eu acredito que não. Por quê? Porque João era um simples pescador, irmão de Tiago,
filho de Zebedeu. Mas isso não faz dele um homem sem instrução. O que João tem em mente, como todo bom israelita, é a noção hebraica do Logos. E essa noção, que é a sabedoria divina, ela aparece no Antigo Testamento. Eu gostaria de ler para vocês um trecho de Provérbios 8, 26 a 31, onde nós podemos ver o que João tem em mente. Assim diz a palavra: Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. O texto nos mostra, tanto em João quanto nessa passagem, que Jesus, ele, o Logos, estava presente antes do princípio de tudo. Ele estava com Deus, mas não apenas na companhia de Deus, mas essa partícula com quer dizer muito mais coisa, quer dizer que ele estava interrelacionado, ele estava em plena comunhão, desde a eternidade, em harmonia, em deleite. Essa é a ideia da expressão. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro verso, o que nós podemos deduzir? Quem é Jesus? Pelas palavras do apóstolo, Jesus é Deus, o Deus eterno, o Logos. Atenção, crianças. Ao lado do desenho que vocês estão fazendo, eu vou pedir que vocês escrevam algumas coisas do lado de Jesus. E a primeira palavra que vocês vão escrever é Deus. Para quem não sabe escrever ainda, eu peço ajuda para os pais ou para os professores. Uma vez desenvolvido e ampliado esse nosso entendimento sobre a pessoa de Jesus, João agora vai dizer o que Jesus fez. Isso está registrado no verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu acho que essa tradução ela fica mais evidente quando ela é colocada na ordem direta. Deixa eu propor uma outra tradução para vocês. Tudo, por intermédio dele, veio a existir, e sem ele veio a existir nenhuma só coisa do que tem vindo à existência. Vocês repararam que na minha fala eu falei o termo, a expressão veio a existir 3 vezes? Essa repetição que João faz tem um intuito. E esse intuito é de frisar, de afirmar que tudo, absolutamente tudo, veio à existência por meio do Logos. Desde o simples grão de poeira, acho que os irmãos não podem ver, mas a luz bate aqui, eu estou vendo a poeira pairando aqui. Desde esse simples grão de poeira que circula entre nós, até a mais complexa galáxia nos confins desse mundo. Tudo, absolutamente tudo, foi feito por intermédio dele. E importante, algo que às vezes a gente
deixa escapar. Tudo veio a existir. E existiu do nada. Tudo, o mundo inteiro criado, ele é produto criativo deste verbo, deste logos. Então ele já existia e por ele tudo veio à existência. Quando lemos em Gênesis 1:2 que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, a gente pode ter uma compreensão equivocada. No texto, essa terra sem forma e vazia não quer dizer que no início ela já era pré-existente, como um material a ser trabalhado. Por que eu digo isso? Porque o próprio texto inicia no verso que nós lemos anteriormente, que Deus criou tudo. O texto de Gênesis, ele inicia dizendo que houve um princípio em que os céus e a terra foram criados. Aí depois, na sequência, ele vai dizer que a terra era sem forma e vazia. No hebraico, a expressão é tohu e vohu. A terra foi criada tohu e vohu, ela foi criada em desordem e vazia. E isso não é algo esquisito ou algo imperfeito da parte de Deus. Na verdade, este é o padrão criativo do Senhor. Primeiro, Deus forma e depois ele preenche. Assim aconteceram os dias de criação. Em 3 dias ele formou e depois, nos 3 dias, ele preencheu. Quem é Jesus, então, apresentado por João nesse segundo verso? Jesus é o Criador. E eu peço mais uma vez às crianças que escrevam do lado do desenho de vocês. Se antes ele era Deus, agora João nos traz a informação de que ele é Criador. Prossigamos, verso 4. A vida estava nele. A vida estava nele. Em Jesus estava a vida. Isso quer dizer que não somente por ele todas as coisas materiais vieram à existência, mas que também ele, o próprio Logos, é o sustentador de toda a vida. Tudo que existe e vive porque é sustentado pelo Senhor. Tudo que vive depende de Jesus para viver. Nós só estamos aqui vivos, respirando, por causa dele. Alguns podem pensar assim: a vida é minha e eu faço o que eu quero dela. Isso é um pensamento muito tolo. É um sentimento de ingratidão. Você está vivo, querendo ou não, por causa dele. Paulo, em Atos 17, 22 a 28, relata que, o texto relata que ele estava em Atenas, e andando pela cidade, vendo as obras, os monumentos, ele se deparou com um monumento muito peculiar, um monumento ao Deus desconhecido. Então, incomodado com aquilo, ele decide pregar. Paulo começa a pregar. E durante a pregação, ele cita, ele fala: sabe o que eu achei muito interessante aqui na cidade de vocês? Eu vi que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. E eu estou aqui para apresentar esse Deus para vocês. Esse Deus que vocês não conhecem, é o Deus que fez todo o mundo e tudo que nele existe. Esse Deus desconhecido, ele é o Senhor do céu e da terra. Ele não precisa de nada.
absolutamente nada, porque é Ele mesmo, é Ele quem dá vida a todos. Paulo conclui a fala dele dizendo assim, nele vivemos, nos movemos e existimos. Vocês percebem que com certeza, há uma sintonia na fala entre os apóstolos, em momentos diferentes, mas todos eles testemunhando do mesmo Deus, Criador, provedor da vida. E aqui nas palavras de Paulo, dizendo que tudo que nós conhecemos aqui acontece nele. Para Ele são todas as coisas. O texto é curto, né? Nós já estamos quase caminhando para o final. Mas quem é Jesus aqui apresentado por João nesse início do verso 4? Quem é Jesus? Jesus é a vida. Então peço às crianças, mais uma vez, que anotem aí no desenho de vocês, ao lado da figura de Jesus. Jesus é Deus. Ele é o Criador, mas também Ele é a vida. Por fim, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nesse momento, João faz algo que é espetacular. Ele faz uma referência a Gênesis 1, 2 a 4, e vocês percebem que João está dialogando com o livro de Gênesis. Isso não é só no início, ele vai fazer isso ao longo do seu evangelho, muitas vezes. Ele faz essa referência exatamente naquela passagem que diz que quando haviam trevas sobre a face do abismo, havia escuridão. Naquele momento Deus diz assim, haja luz. E as trevas, essa escuridão, ela se dissipa. Mas não só isso. O que é espetacular é que neste momento, e isso também é um padrão de João ao longo do Evangelho, ele sempre transmite duas mensagens. E essa segunda mensagem que ele transmite é que Jesus veio para dissipar as trevas dos homens. Jesus, ele veio brilhar sobre a escuridão dos homens. De que trevas que nós estamos falando? Que trevas são essas que estão sobre os homens? Com certeza, o pecado que entrou no mundo. Mas que não prevaleceria no mundo, porque Jesus havia chegado. E quando alguém conhece Jesus verdadeiramente, essas trevas se dissipam. Agora sim, a partir daí dessa introdução, é que João vai começar a narrar o ministério de Jesus na terra. Quem é Jesus apresentado por João nesse versículo? Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é a vida, e agora Jesus vai dizer que Ele é a luz dos homens. Então, crianças, mais uma vez, ao lado do desenho de vocês, vocês vão escrever luz. Meus irmãos, eu fico imaginando o que deve ter passado na mente de João quando ele escreveu estas coisas. Sabe, nós estamos aqui lendo, mas ele é alguém que caminhou com Jesus por 3 anos, por diversos lugares. João viu Jesus operar milagres que, segundo o próprio Jesus, não caberiam nos livros que seriam escritos. Vocês podem imaginar isso? A quantidade de coisa que em 3 anos o Senhor fez?
João, para chegar a essa compreensão, ele foi aquele que também caminhou com o próprio Verbo divino. E esses poucos versículos que ele nos apresentou, ele apresentou Jesus, mais uma vez, como Deus, como Verbo, a própria luz de salvação e a própria vida. Quem é Jesus para vocês? Eu espero que Jesus seja todas essas coisas que João nos apresentou. Houve uma ocasião em que Jesus estava caminhando com seus discípulos e ele chegou perto da Cesareia de Filipe. E naquele momento, Jesus perguntou para os seus discípulos: o que o pessoal está dizendo sobre mim? Quem os outros dizem que eu sou, na nossa versão? O que eles responderam? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, mas teve gente ainda que falou que ele era Jeremias ou algum dos outros profetas. Então Jesus faz uma segunda pergunta, e essa pergunta direcionada aos seus discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Vocês que caminharam comigo, vocês que me viram operar tantas coisas, vocês que me ouviram falar da parte do Pai, quem vocês dizem que eu sou? E a resposta de Pedro também é espetacular. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E diante dessa resposta espetacular de Pedro, o Senhor diz assim: Pedro, você é um bem-aventurado. Porque quem te revelou isso não é ninguém daqui. Quem te revelou isso, quem te contou, quem te mostrou que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, foi meu Pai. E sobre isso, eu vou edificar minha igreja. A verdadeira igreja, meus irmãos, é aquela que conhece o seu Senhor. Na parte da manhã eu estava conversando com o irmão e eu acabei contando já o finalzinho aqui, que é uma exortação para nós, que é: nós não podemos ser uma igreja que não conhece o Senhor. E pior, nós não podemos ser igreja se cada um de nós tem uma visão do que é o Senhor. Por quê? Sabe o que significa uma reunião de várias pessoas com seus próprios conceitos de Jesus, do Senhor Jesus, da palavra dele, do que ele diz? Sabe o que é isso? Isso não é igreja. Isso é encontro ecumênico. E nós não podemos ser assim. Que Deus nos permita crescer, conhecer e obedecer o nosso verdadeiro Senhor. Eu já falei isso para alguns irmãos, não sei se eu falei isso de púlpito das outras vezes. Eu acho que o irmão Norris também já falou isso nos estudos, mas o sistema do nosso Senhor, de Cristo, não é democracia. Ele é rei. Ele é um monarca. E é um monarca absoluto. Na mão dele está todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria, toda a vida, todo o conhecimento, e tudo que ele determina para nós é bom, é justo, é agradável, coloca a nossa vida em ordem. E é esse Senhor que nós temos que conhecer. E é esse Senhor, não o Senhor que eu acho que é, mas é esse Senhor que se revela nas Escrituras,
é que nós devemos nos humilhar, é que nós devemos aprender. É esse Senhor. E é esse Senhor que eu espero poder apresentar para vocês sempre. Que a igreja central, possa realmente conhecer o seu Senhor. Que a igreja central possa realmente conhecer a Jesus. E que ela possa realmente, conhecendo de forma única, conforme a Escritura revela a Ele, possa ter Ele como cabeça. Porque é a cabeça que direciona, e nós somos o seu corpo. Peço aos irmãos que curvem as suas cabeças em resposta ao sermão. Respondam para vocês mesmos. Quem é Jesus? Será que Ele tem sido o Senhor da minha vida? Ou Ele é alguém que na verdade faz ou tem que fazer o que eu peço? Se você não consegue crer que Jesus é tudo isso que foi apresentado, peça a Ele para que se revele. Peça que o Santo Espírito trabalhe na sua vida. Agora, se você já conhece a Jesus de forma como João apresentou, agradeça e peça ao Senhor que te capacite cada vez mais a falar de Jesus para outras pessoas. Para aqueles que terminaram de orar, peço que se levantem, para que cantemos mais uma canção ao Senhor.
soberano em glória, és incomparável em sua formosura, és incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jesus, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Oremos. Santo Deus, te agradecemos pelo Evangelho de João. Te agradecemos pelo privilégio de te conhecer. Não conforme nós queremos, não conforme nós imaginamos, porque toda vez que nós fazemos isso, nós fazemos, na verdade, uma caricatura do Senhor. Mas nós temos o privilégio de te conhecer. Te agradecemos por Cristo Jesus. Te agradecemos por Ele ser nosso Salvador e principalmente nosso Senhor. Portanto, Pai, te pedimos, pelo auxílio do Seu Santo Espírito, nos ajuda a caminhar, nos ajuda, Senhor, a servir conforme o Senhor Jesus serviu, nos ajuda a alcançar todos aqueles que o Senhor quer que alcancemos. E nos ajuda, Pai, a servir aos irmãos mais necessitados. Não nos deixa, Pai, isolados, somente no nosso conhecimento. Nos ajuda, Pai, a partir do Senhor, a encontrar pessoas, a abraçar pessoas, se preocupar com cada um daqueles que o Senhor coloca em nossas vidas. É o que te pedimos, em nome do nosso Deus, Verbo Criador, a própria luz, a vida, Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Salvador e único Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito repouse sobre cada um de nós, hoje, até a consumação dos tempos. Amém. Podem se assentar.